Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta para darmos continuidade à construção do nosso Diário do Peregrino Brasileiro. Olha que lindo, que chique, que maravilhoso. Muito bem, então dando continuidade à construção da nossa página web, agora nós vamos aprender como colocar uma imagem. Qual é a tag que me permite colocar uma imagem numa página HTML? É muito simples, tá? Então aqui mostrando o nosso modelinho, nós temos essa imagem aqui, né? Como se eu estivesse realmente sendo lançado da bicicleta. Alguma pedrinha aqui me fez cair dela, né? E onde que eu obtive isso aqui? Eu obtive na web, né? Eu fiz lá no Google Imagens, eu fiz uma busca. Eu vou até abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. Olha só. Então eu fiz aqui uma busca, eu coloquei aqui Bike Icon, né? Para pegar um ícone de bicicleta. E para não ter problema, para eu conseguir realmente obter uma imagem sem direitos autorais ou que tenha uma licença aberta, o que eu fiz, né? Então eu coloquei Bike Icon, só que aqui eu vim aqui no Google Imagens, ele tem uma opção aqui Ferramentas. E na opção Ferramentas eu vim aqui ó, no tipo de licença, né? Normalmente ele fica assim, ó. Vê? Olha lá. Direitos de uso, né? Então eu venho aqui e falo, ó, quero somente aquelas licenças Creative Commons, né? As licenças Creative Commons são licenças abertas que me permitem utilizar um recurso, uma imagem, um arquivo de áudio, um documento, sem necessariamente que eu precise me preocupar com direitos autorais. Então normalmente são licenças abertas, tá bom? O que às vezes nos é solicitado é que pelo menos o autor seja citado. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, licenças Creative Commons. E aí, olha que legal, já apareceu aqui a bicicletinha que eu preciso. Então eu vou, o ícone, né, de bicicleta. Então eu vou dar um clique aqui. Ele abriu aqui para mim. Com isso eu tenho o endereço dessa imagem, certo? Que endereço? A URL, né? Professor, o que é o URL? O URL, se nós formos esmiuçar a sigla, é Uniform Resource Locator, que normalmente é traduzido como localizador uniforme de recursos, né? No popularzão, é o endereço de um determinado recurso dentro da web. Então, qual que é a URL, né, para essa imagem aqui? Qual que é o endereço dessa imagem? Então, dou um clique com o botão direito e venho aqui, ó, copiar endereço da imagem, né? Copiar endereço da imagem, tanto é que se eu abrir uma nova aba aqui no meu navegador e colar esse endereço que eu acabei de copiar e dar um Enter, a gente é levado diretamente para essa imagem, perfeito? Então é isso. Eu já copiei, está na memória do computador, agora eu volto lá para o Atom, e agora aqui onde estava o nosso comentário, eu vou deixar o comentário aí, né? Eu vou inserir agora a nossa tag, olha só, IMG, que é justamente a tag, olha que bacana, que incorpora uma imagem no nosso documento HTML. Então, IMG, certo? Só que IMG é uma tag interessante, ela sozinha não é assim, né? Você poderia imaginar assim, poxa, então vai ter aqui um IMG barra IMG, né? E aqui eu colo aquele link, já funcionou? Não, a tag IMG ela é diferente. A tag IMG ela é chamada de elemento vazio. Por que elemento vazio? Eu vou colocar de novo aqui, ó, IMG, e vou fechar. Repare que ao invés de criar uma tag de fechamento barra IMG, ele autocompletou para nós aqui com barra e o sinal de maior simplesmente. Portanto, IMG é um elemento vazio, isto é, não existe tag de fechamento. A tag é única. Né? E nós temos algumas tags assim. Nós vimos, por exemplo, a tag BR para pular linha. Lembra das nossas primeiras videoaulas? Que também é um elemento vazio. Né? Então, o IMG também entra dentro dessa categoria de elementos vazios. Tá? Professor, eu preciso colocar esse barra, né, aqui. Não é obrigatório, né, mas é um padrão que foi adotado para os elementos vazios do HTML. Tá? Então a gente mantém aí, como ele já colocou para nós, maravilha. Tá? Muito bem. Só que aí, como é que eu defino então, professor, que eu quero aquela imagem naquela determinada URL?
Nós precisamos fazer isso através de um atributo. Ih, professor, complicou. Não, não complicou não. É bem simples, tá? Algumas tags do HTML, elas têm atributos. Ou, na verdade, a gente pode até generalizar. Todas têm algum tipo de atributo. O que é um atributo? Um atributo é como se fosse uma variável que vai dar uma característica ou vai trazer uma informação, um dado especial para aquela tag. Então, no nosso caso aqui, no caso da tag img, nós temos, eu vou deixar o meu cursor aqui, tá vendo? Dei um espaço depois do img, coloquei meu cursor aqui e vou apertar Ctrl espaço. Olha que interessante. O Atom já traz para nós aqui um menuzinho com várias opções. Essas opções aqui são os possíveis atributos que a gente pode usar com a tag img. Perfeito? Qual que nos interessa? Eu vou direto na que nos interessa, olha só. A gente quer essa daqui, src, que é uma abreviatura de source, ou source, né? A fonte. Qual que é a fonte da nossa imagem? Onde ela está? Então eu vou pegar esse src e olha que interessante, src igual, ele já abre aqui aspas para nós. Por quê? Porque agora a gente, dentro das aspas, nós vamos especificar o caminho dessa imagem. Qual é o caminho? A nossa URL, que nós copiamos lá no Google Imagens. Então eu simplesmente colo aqui a minha URL e está pronto. Já está feita, a imagem já está incorporada ao nosso documento. Professor, é verdade isso? Sem dúvida. Vamos pedir aqui uma visualização da nossa página? Lembra que a gente instalou um pacote de prévia de visualização na semana passada? Então, como é que eu aciono isso, né? A gente vai vir aqui em Packages, nós temos aqui a opção Preview HTML, então eu vou pedir para habilitar a visualização. Olha só, então nós temos aqui a visualização da página e olha que legal, né? Já apareceu aqui o nosso íconezinho justamente na parte em que nós solicitamos, né? No ponto da página em que nós solicitamos, ou seja, logo depois desse parágrafo aqui, né? Registro de minha viagem pelo Brasil em minha própria bike. Então pronto, nós já temos uma imagem, tá bom? Já vou aproveitar, deixa eu reduzir só um pouquinho aqui e já te mostrar o seguinte, a tag img ela tem também um outro atributo que é muito útil e muito importante, que é esse atributo aqui, o alt. Para que serve o atributo alt? Para descrever essa imagem, tá bom? Então vou colocar assim, pessoa caindo da bicicleta. Tudo bem? Vou salvar. Aí você pode dizer para mim assim, eu vou colocar isso aqui embaixo, tá bom, pessoal? Mas você... Eu falei pessoal aqui porque eu estou habituado a falar para a turma toda, né? Mas você pode manter isso na mesma linha, tá? Só estou colocando aqui para deixar todo o código visível para a gente na tela. Muito bem. Então, você pode dizer assim, professor, mas não aconteceu absolutamente nada aqui na página, né? Quando eu coloquei essa descrição. Não aconteceu aqui, né? Mas, se, por exemplo, se por alguma razão o navegador não conseguir carregar essa imagem, vamos supor que esse link aqui ele virou um link quebrado, ou seja, ele não existe mais, né? Então eu vou quebrá-lo aqui de propósito, né? Eu vou tirar só o G aqui do PNG. Olha só o que aconteceu. Ele já perdeu a imagem, não conseguiu mais trazer a imagem para incorporá-la à nossa página. E aí ele substituiu justamente pelo texto aqui do atributo alt. Então tá lá, pessoa caindo da bicicleta. Faltou um C aqui, cleta. Legal, né? Mas professor, só serve para isso? Não. Aí vem algo que é muito mais relevante. Imagine uma pessoa cega que está então usando um leitor de tela para ouvir o conteúdo da sua página HTML. Quando o leitor de tela passa pela imagem, ele não vai conseguir, obviamente, ler a imagem, a figura em si.
mas ele vai ler o conteúdo do atributo alt. Então, olha que legal. Para que a sua página se torne acessível, para que ela possa ser ouvida, né, por uma pessoa que seja cega, né, e que, portanto, está utilizando um leitor de tela. Se você fizer uma boa descrição da sua imagem aqui no atributo alt, você então começa a preparar a sua página para que ela seja uma página acessível. Bacana isso, né? Então, o atributo alt ele tem uma importância muito, muito grande para páginas web, tá? Principalmente em relação à acessibilidade. Então, ó, voltei aqui o nome, né, correto do nosso arquivo e tá aqui a nossa figurinha, tá bom? Muito bem, professor, só isso? Só isso. Para colocar uma imagem na nossa tela é só isso. Mas aí eu vou aproveitar já para te passar aqui um outro conhecimento bem interessante sobre URLs absolutas e URLs relativas. O que é isso, professor? Bom, o URL é o caminho, né? É o endereço de um determinado recurso na internet, ok? Então nós pegamos a URL, aqui está a URL da nossa imagem. Então essa imagem está sendo buscada na internet para ser incorporada e exibida na nossa página HTML. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós temos então o que nós chamamos de URL absoluta. Por que URL absoluta? Porque nós estamos dando o caminho completo da imagem na internet. Então sempre que eu uso um link, uma URL completa de uma imagem para incorporá-la à minha página HTML, eu estou fazendo uso de uma URL absoluta. Ok? Tudo bem? Agora, e a URL relativa? Bom, já dá para imaginar que uma URL relativa é aquela em que nós não definimos o caminho completo da imagem. Mas, professor, em que situação isso pode acontecer? Pode acontecer numa situação em que a imagem já está numa pasta do nosso projeto, tá bom? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Olha só, eu vou lá no Windows Explorer, que eu já até deixei aberto aqui, e aí eu vou entrar na minha pasta de projeto que eu criei através do Atom, tá? Então tá lá no meu caso aqui o The Source, DW, e tá lá, ó, o meu arquivo diário.html que nós estamos construindo nesse momento, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu navegador e eu vou fazer o download dessa imagem. Então eu vou salvar o arquivo lá na minha pasta, tá? Então eu vou vir aqui, ó, lá no The Source, DW, e aí eu vou colocar o arquivo aqui, eu vou colocar como se fosse só bike, tá? Então, salvei. Pronto. Ok? Vamos conferir? Tá aqui, ó. A bike tá aqui, vamos abrir só para ter certeza, tá ali. Então, legal. Tá aqui, ó, o arquivo bike na mesma pasta de projeto em que está o nosso arquivo HTML, ok? Maravilha. Então, agora eu vou deixar essa imagem, a gente vai inserir novamente a mesma imagem, só que agora usando uma URL relativa, tá bom? Então, olha só. Vou acrescentar aqui mais uma vez a tag img e já vou até aproveitar que ele já me sugeriu colocar o atributo src. Né? E no atributo src, o que eu faço agora? Agora a gente vai colocar o caminho relativo ou a URL relativa. Tanto o arquivo HTML quanto a imagem estão na mesma pasta, certo? Então, os dois estão se enxergando. O que eu quero dizer com isso? Basta que na nossa página HTML, no nosso código-fonte, agora eu simplesmente coloque o nome do arquivo. Qual o nome do arquivo? bike.png. Então eu venho aqui e coloco bike.png. Olha que interessante. A imagem já está aqui disponível para nós. Legal, né? Legal. Então isso aqui é o caminho relativo ou a URL relativa. Ah, professor, mas é moleza, né? Estão na mesma pasta, então basta fazer referência ao nome do arquivo. Sim, é isso aí. Mas vamos agora pensar numa outra possibilidade.
Vamos supor, e o que eu vou mostrar agora é muito comum, que nós tenhamos dentro da pasta do nosso projeto, do nosso site, uma pasta apenas para armazenar as imagens. Então é muito comum, por exemplo, que eu venha aqui, eu vou aqui, ó, vou construir uma nova página chamada IMG, né? Ou imagens, né? O que você quiser, mas eu vou dar uma resumida, vou colocar IMG. E eu pego então essa pasta aqui, ó, IMG, eu ia movimentar o arquivo, mas eu vou fazer uma cópia, tá? Então eu vou dar um Ctrl C nesse arquivo e vou copiá-lo aqui, ó. Então agora a gente tem o mesmo arquivo, um na pasta raiz, né? E um outro dentro da pasta IMG, certo? Então vamos lá. Vou voltar agora para o Atom. Então olha que interessante. Agora eu vou dar uma outra possibilidade que também é de caminho relativo ou de URL relativa, tá? Então vamos chamar aqui o SRC. Só que agora eu preciso lembrar o seguinte: o meu arquivo está onde? Dentro de uma pasta IMG, tá? Mas essa pasta IMG, onde que ela está? Ela está dentro da minha pasta de projeto. Então olha só, a minha página está aqui, ó, diário.html, né? Dentro dessa mesma pasta onde está o meu diário.html, existe uma outra pasta. Portanto, o que eu tenho que escrever aqui? Primeiro eu tenho que dizer assim, olha, é como se eu estivesse dizendo assim para o meu arquivo HTML ou HTML, você vai ter que entrar dentro da pasta IMG e lá dentro dessa pasta, eu coloco um barra, você vai encontrar um arquivo. Então aqui é como se eu estivesse dizendo assim para a nossa página HTML, abre essa pasta IMG, e lá dentro dela você vai encontrar um arquivo chamado bike.png, tá? Então agora é só colocar o nome aqui do nosso arquivo e aí eu fecho a tag. Olha que interessante. Olha de novo a nossa imagenzinha aqui, ó, tá? Professor, se eu colocar aqui um barra, olha que interessante. Quando eu coloquei barra, ele se perdeu. Por que que ele se perdeu? Porque quando eu coloquei barra aqui, ele está entendendo que esse barra é como se fosse a raiz, né, do meu drive. Tá? É como se ele voltasse aqui para a unidade D, certo? Então ele saiu dessas pastas todas aqui, ó, e voltou aqui para a unidade D, porque quando eu começo a escrever um caminho relativo apenas por barra, ele entende que essa barra é o início, né, de qualquer outro caminho de pastas dentro do drive em que eu estou trabalhando. No meu caso, eu estou aqui no drive D, né? Portanto, essa é a minha raiz. Tá? Vamos só fazer um teste? Eu vou pegar essa pastinha IMG aqui, ó, e vou gravá-la aqui no meu D dois pontos, tá? Vou colocar aqui na raiz mesmo, tá bom? E aí nós vamos voltar lá no Atom, né? Vou pedir aqui para salvar e olha só, quando eu salvei, olha a imagem de volta. O que prova que quando eu coloco, né, aqui, ó, eu começo a colocar o meu caminho relativo com barra, o que acontece? Na verdade, ele se torna praticamente um caminho absoluto. Né? Por que, professor, um caminho absoluto? Porque agora eu estou dando uma sequência, né, física das pastas no meu computador. Ou seja, estou dizendo para ele o seguinte, com aquela primeira barra, volte lá na raiz do meu drive, que é a unidade D, e lá na raiz você vai encontrar uma pasta chamada IMG. E dentro dessa pasta IMG você vai encontrar o arquivo de imagem bike.png. É isso que eu fiz aqui, tá bom? Bom, é isso, só que obviamente eu não vou deixar esse arquivo aqui, tá? Eu vou excluí-lo, tudo bem? Pronto, está excluído. Vou voltar aqui para nossa pasta de projeto, tá bom? E veja que se eu salvar aqui novamente, né, ele já perde de novo, ó, então esse aqui não funciona, ele tem que ficar assim, né? Salvei, pronto, agora sim nós temos uma URL relativa, ou seja, a partir da minha pasta de projeto, né, dentro dela eu tenho uma pasta chamada IMG e dentro dessa pasta eu tenho um arquivo chamado bike.png. Então nós temos aqui, só para fechar nossa ideia, uma URL absoluta
e 2 URLs relativas. É muito comum a gente usar URLs relativas, em especial para imagens, né? Porque se a imagem é essencial para o seu site, não é muito seguro que você use a URL absoluta, o caminho em que ela se encontra hoje hospedada na web. Por quê? Porque, como eu já disse, amanhã pode ser que ela seja retirada e aí a gente vai ter um link quebrado no seu site, o que não vai ser legal, tá bom? Mas nós temos aí, enfim, essas duas possibilidades, ok? Para a gente poder continuar trabalhando, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esses dois aqui, né? Eu vou deixar apenas esse caminho relativo, essa URL relativa, com a nossa pasta IMG, que é uma pasta que já serviria para colocarmos todas as imagens do nosso projeto, do nosso site. Tá bom? Então, todas as vezes que eu precisasse incluir alguma imagem de dentro dessa pasta, eu vou usar esse caminho relativo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, compreendido, e se ficou alguma dúvida, especialmente em relação às URLs absolutas e relativas, a diferença entre elas, só mandar uma mensagem para mim lá no nosso mural de dúvidas que eu vou ter o prazer enorme de esclarecê-la ou de esclarecê-lo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.